Prazer muito grande estar com os irmãos, rever, conhecer novos. E como visitante, sempre a gente leva vantagem, porque visitante, quando não dá alegria na chegada, dá na saída, né? Então a gente sempre está bem na foto. Mas a saudade não se mata, a saudade se administra, né? Porque ela não morre, né? A gente se encontra e o amor fraternal continua existindo, até o dia em que todos estarão juntos como um só rebanho nos páramos celestiais, né? Lá com o Senhor Jesus Cristo na vida eterna. Prazer conhecer os novos irmãos, prazer rever os irmãos que já tivemos o privilégio de conhecer antes. Nós vamos ouvir um pouco nesta noite sobre algo que nós devemos fazer, algo que nós também não devemos fazer, que são as comparações. Talvez nem sempre você está consciente de como facilmente incorremos nesse erro de fazer comparações indevidas. Por outro lado, nós vamos ouvir na mensagem que devemos fazer, em especial, uma comparação. Então, a nossa palavra-chave nesta noite será a palavra comparações, certo? Coloco isso no plural, porque nós vamos ouvir algumas coisas sobre isso. Assim como você disse que quer ouvir a palavra de Deus, eu também prometo que a mensagem chegará no momento que vai ter o fim, né? Talvez uns 20 minutos, 25 minutos. Preste bastante atenção, meu querido. Se você abrir a Bíblia em Eclesiastes 7, verso 10, lá nós vamos encontrar, entre muitos conselhos de Deus, o seguinte conselho. Eclesiastes 7, 10. Eclesiastes 7, 10. Não digas, porque os dias passados foram melhores que os de hoje, porque esta pergunta não vem da sabedoria. Os novos talvez não fazem isto tanto, mas os que já são mais adultos e estão indo para mais o final da vida, tendem a fazer estas comparações. Como os dias passados, os dias que já se foram, eram melhores do que os dias de hoje. Os anos, as etapas, aquilo que já passou, aquilo que já se viveu, talvez ainda acrescentando com ênfase aquele tempo que éramos crianças, né? Em que éramos filhos, que estavam debaixo do amor e do cuidado dos pais. Então, esta pergunta, ela é desaconselhada por Deus. Não faça isso. Não digas, não compare os dias passados como sendo melhores do que os dias que vêm agora. Porque isso não procede da sabedoria. A solução está no verso 14, você pode olhar. Alegra-te no dia da prosperidade, mas no dia da adversidade considera. Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Isto engloba tudo, em relação à extensão da nossa vida. Aqui Deus diz que nós não devemos fazer seleção de dias, de anos. Isso foi bom, então esse dia foi maravilhoso. E esse dia não foi bom, foi desastroso. Então eu risco isso da minha agenda, isso fica esquecido. Alegra-te quando há prosperidade. Sim, alegra-te. Mas também considera os demais dias. Inclui os dias maus. E Jesus foi bastante realista. Basta o mal de cada dia, mesmo para os seus discípulos. Temos que contabilizar as experiências negativas também em nossa trajetória aqui no mundo. Então Deus não autoriza, Deus desaconselha que venhamos a dizer algumas coisas foram boas,
e as outras não serviram para nada. Não, Deus, o que faz? Deus fez tanto um como o outro, para que o homem não descubra nada do que virá depois. Irmãos, já é o suficiente, e se formos honestos, já é talvez demais darmos conta do que sabemos, de quais são os nossos deveres, de quais são as nossas responsabilidades, quais são as nossas condições pessoais. Já é bastante a gerência, a nossa mordomia pessoal, o nosso cuidado pessoal, já é demais cuidar daquilo que vimos, experimentamos, conhecemos. Imagina se agora nós queremos conhecer o desconhecido. Aqui Deus diz que há um limite. Nós não sabemos, não conhecemos nada do que virá depois. Você sabe como vai ser amanhã? Você tem uma ideia, certo? Tem o trabalho pela frente, tem os cuidados pela frente, tem os compromissos agendados pela frente, mas não mais do que um rápido desenho do dia de amanhã. Mas você não sabe o que espera o dia de amanhã, na sua profundidade, não é verdade? E se eu disser, você conhece a semana que virá? Muito menos. Você conhece o mês de novembro até o dia 30? Menos. Você sabe ainda o que vai acontecer até o final do ano? E por que não perguntar? Você tem ideia como será até o final da tua vida? Menos ainda. Então, nós não devemos ser pequenos diante de Deus e dos homens, fazendo esse tipo de comparações. Estes dias foram melhores e estes dias foram ruins. E sim, nós devemos considerar tanto uns como os outros. Porque afinal de contas, em nenhum momento Deus perdeu o controle da situação, certo? Ele soube, ele conheceu nossos limites, ele soube e conheceu até onde nós podíamos passar por provações, inclusive. Você consegue dizer nesse momento no seu coração, ó Deus, sou grato por todos os dias? Dá para fazer isso? Dá para lembrar isso no final da semana agora, quando vier? Obrigado pela semana. Vamos guardar isso em nosso coração? E não fazer comparações não autorizadas por Deus, certo? Amém. Depois, nós vamos para comparações desastrosas. Lucas capítulo 13, por gentileza, vamos abrir esse texto. Lucas capítulo 13. Naquele momento, versículo 1 em diante, naquele momento estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhes respondeu: pensais que esses galileus, por terem sofrido estas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Trouxeram a Jesus um fato. Pilatos, segundo outros escritores, não aquilo que colhemos das escrituras, que é bastante resumido, né? O que se fala e o que se apresenta de Pilatos nos evangelhos, mas segundo a outra literatura secular, Pilatos de vez em quando tinha loucura suficiente para fazer barbaridades. Às vezes agia de forma bastante irresponsável. E aqui está relatado um fato. Ele manda que galileus
ao estarem ofertando, sacrificando animais no templo, que ainda era vigente nesse período, mandado por Pilatos, os soldados assassinam esses homens, e assim esses homens, na medida que são perfurados pelas lanças, são mortos de forma tão aguda, o sangue deles, os que estavam sacrificando os animais, se misturou com o próprio sangue dos animais que estavam sendo sacrificados. E isso se tornou muito uma notícia, digamos assim, para aquela época já, né? Não é apenas uma coisa de hoje, muito notória, né? Isso foi bastante divulgado. Trouxeram a Jesus esse fato. A questão não era apenas o relato do que aconteceu, mas sim o que foi praticado no coração e na mente dos que anunciaram a Jesus esse fato. Eles trouxeram a Jesus o fato e mais uma coisa, junto com a narração veio também um pré-julgamento. Veio também um preconceito. Veio também um ar de condenação. Algo parecido quando nós estudamos o conteúdo dos livros de Macabeus, que são livros apócrifos, onde há um capítulo em que o exército judeu perde soldados na mão de gregos, e depois, quando colegas vivos vão recolher os corpos para sepultar, encontram debaixo da capa amuletos, e dizem: eles morreram porque Deus os castigou de forma direta, por mão dos gregos. Havia assim um pré-julgamento, e ali eles oraram pelos mortos. Dali que a Igreja Católica tira a prática de orar pelos mortos. Isso veio em um texto dos Macabeus. Jesus ouve essas palavras que não foram apenas uma narração, uma história, mas juntamente com a história, um julgamento sobre esses homens galileus que morreram a mando de Pilatos. E Jesus perscruta todas as coisas, Jesus julga todas as coisas, Jesus sabe de todas as coisas, Jesus conhece o coração de todos. E ele então levanta uma questão seríssima. Vocês acham, e ele se refere a todos os ouvintes agora, e não apenas os que narram essa história, vocês acham que, não havendo arrependimento, vocês são melhores do que eles? Não pensem que eles foram piores. Porque se vocês não se arrependerem, de igual modo, morrereis. Agora, cuidado. Jesus não estava dizendo, vocês vão morrer mortes. Isso quer dizer, vocês não vão morrer da mesma forma como eles morreram. Uns morrem de acidente, certo? Alguns morrem doença. Outros morrem, a própria idade avança, é uma morte mais natural, certo? Outros morrem de susto, né? Mortes, maneira de morrer. Vocês pensam que estes eram piores? Porque eu vos digo que se não vos arrependerdes, de igual modo morrereis. Isso quer dizer, vocês vão terminar em um processo de julgamento, de condenação. Logo depois, Jesus traz uma história. E o que vocês pensam dos 18 homens que foram atingidos pela queda da torre de Siloé? O que vocês acham desta situação? A torre cai e atinge 18, e todos morrem. Vocês acham que eles eram mais culpados do que vocês, porque morreram desta forma? Não, pois eu vos digo que, se não vos arrependerdes,
todos vós igualmente perecereis. 27 de janeiro, próximo, vamos ter 3 anos da tragédia em Santa Maria, na Boate Kiss, certo? Esse tema ainda está bastante vivo. Agora, quantas coisas foram ditas dias depois da tragédia? E quantas más interpretações, até mesmo por parte de pregadores. Eu fiquei muito triste porque não teve uma reportagem onde alguém trouxe uma palavra teológica com base bíblica para falar sobre aquela tragédia. Entre algumas barbaridades, ouvimos um dizer que Deus julgou aqueles jovens e porque eles estavam lá, então Deus irou-se contra eles e os matou. Sim, mas não existiram outras boates naquela noite, não tinha outras pessoas também em boates, e tantas outras coisas erradas que acontecem. Esse é um extremo. Já alguém outro disse, se tivesse um cristão ali no meio, então Deus pouparia todos. Eu fico pensando, isso é um belo incentivo para os jovens, então, irem à boate, para salvar a pátria dos outros, né? Vocês vejam que isso não explica nada, isso só confunde. Mas parece-me que, a nível de igreja, alguns levaram prejuízo, porque ficaram com a impressão de que Deus, às vezes, age de forma direta, matando alguns. Mas o que nós aprendemos nas Escrituras, irmãos, é que Deus age, mas não é apenas Ele que age. Satanás age, mas não são apenas Deus e Satanás que agem. O homem age também. São 3 vontades em jogo. Agora, todas as pessoas que não estiveram ligadas à tragédia Boate Kiss agiram e estão agindo. E Jesus nos traz nesta noite esta atual palavra. Vocês acham que aqueles jovens, 242 pessoas, morreram porque eram piores do que nós? Não, não. Se não vos arrependerdes, de igual modo, perecereis. Isso não significa que eu vou morrer dentro de uma boate se eu não me arrepender. Mas eu tenho que saber que como homem não arrependido pelos meus pecados, um homem que não trata dos pecados, o homem que não lida conforme a Bíblia nos ensina sobre o pecado, eu vou perecer. Se você não trata o seu pecado, você vai perecer igualmente. Está certo, irmãos? É isso que Jesus ensina. Porém, eu vos digo que, se não vos arrependerdes, igualmente perecereis. Então, comparar-se a uma outra pessoa é porque algo triste, algo radical, porque algo ruim aconteceu com outro, então esse outro é pior do que eu e eu sou melhor do que ele, é a comparação desastrosa. E que em nome de Jesus a gente não venha fazer, amém? Amém. Mas eu pergunto, é fácil de nós cairmos nessa hipocrisia? É fácil olhar os vizinhos e julgá-los? É fácil olhar os colegas de trabalho e julgá-los? É fácil olhar os irmãos que estão no mesmo culto e julgá-los? É fácil de julgar os outros irmãos? Temos um monte de palpite para dar para os outros e não cuidamos do nosso nariz? É muito fácil. Vocês reconhecem o perigo? Os pastores enxergam isso muito. E eles mesmos são passivos disso. E precisam se policiar. Então que Deus nos ajude, certo, irmãos? Jesus deixou bem claro no Sermão do Monte. Com a medida que nós medimos os outros, com o teor de julgamento que nós exercemos, inclusive quando pessoas fazem o mal, com esse mesmo peso, o Senhor nos julgará. Então, comparações desastrosas. Quando o meu coração julga, condena o outro. Ora, se ele está perdido, não tem outro caminho, senão leva a salvação para ele, amém? Leva Jesus para ele. E viva Jesus para ter amor, ao ponto de que Jesus diz, amar até mesmo o inimigo. Quem ama
até mesmo um inimigo não condena o inimigo. Mas quem odeia seu inimigo já ultrapassou esta proibição de Jesus em muito. Deu para entender? Comparações não autorizadas e agora comparações desastrosas. Terceiro ponto, a boa notícia é que são só 4 pontos. Podia fazer mais, mas vocês sabem do pastor que disse, meu sermão tem 3 pontos. Leio o texto, saio fora do texto e nunca mais volto para o texto. Né? E o nosso sermão hoje à noite tem 4 pontos. É um sermão um pouco avançado, vai para 4. Né? Mas bem rápido. Nós vamos agora ver Mateus 24. Mateus capítulo 24. Onde Jesus prega sobre a sua volta. Onde ele prega a respeito do fim do mundo. Nos versos 37 e 38 ele diz, em casa você pode ler todo o capítulo, se quiser. Mateus 24, 37 a 38. Pois a vinda do Filho do Homem se dará à semelhança dos dias de Noé. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, todos comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui temos comparação escatológica. Isso significa comparação com o que vai acontecer lá no final, em relação ao que aconteceu lá no passado. É Jesus que está falando. Deus pode fazer todas as comparações que são necessárias, certo? Nesse ensino, Jesus diz, pois lá no último período, lá no último tempo, quando ele vier, o cenário no mundo será o cenário que se encontrou nos dias de Noé. E qual era o cenário dos dias de Noé? O mundo da época andava na sua normalidade. As famílias constituídas, os clãs existindo, às vezes uma família bem ampla, né? O trabalho, os compromissos, a vida comum. Os filhos casavam, depois eles tinham seus filhos que esses eram dados para casamento. Assim Jesus diz que todas as coisas giravam na sua rotina normal. Mas essa rotina normal, genericamente falando, era uma rotina sem temor a Deus. Entre aspas, não se escandalize com o que eu vou dizer, é apenas para que venhamos a entender. Posso falar? Ninguém vai se escandalizar? Não. Em sentido natural, o mundo funciona como se Deus não existisse. Mas se nós entendemos teologicamente, jamais o mundo existiria se Deus não existisse e não cuidasse do mundo, certo? Certo? Mas pessoas que não oram também escovam os dentes e não tem cárie. Pessoas que não oram também tiram nota 10 na prova quando estudam. Pessoas que não oram e não temem a Deus também fazem uma viagem para lá, para cá e retornam. Perfeito? Deus é maior do que as respostas à igreja. Deus cuida mais do que aqueles que o temem. Certo? E este era o mundo de Noé. O homem abençoado por Deus, mas desprezando Deus. Assim como muitos filhos são abençoados pelos pais e não amam verdadeiramente seus pais. Recebem muito dentro de casa, mas o amor não está exatamente ligado ao amor, como deve ser o pai e a mãe. Comem, vivem, fazem as coisas, mas não há uma ligação íntima, profunda. E muitos que não têm uma ligação profunda com Deus, vivem e sobrevivem, porque a graça de Deus é grande. Jesus diz, Deus faz nascer o sol sobre bons e maus. Ele manda chuva sobre bons e maus. A superintendência geral de Deus. Porque Deus prometeu que até o fim do mundo,
Vão existir estações, planta, colheita. Não é o homem que vai acabar com o mundo. É Deus que vai encerrar a história da humanidade. E cuidará da humanidade até o final. Se dependesse dos homens, o mundo já teria acabado há muito tempo. Deus cuidou dos homens no tempo de Noé, mas a grande parte, com exceção da família de Noé, os homens não se arrependeram, não ouviram, no sentido de não obedeceram o pregador da justiça, que era Noé. Conhecem a história, irmãos? Todos conhecem. Como será no futuro? Mesmo quadro. E quando estudamos Apocalipse, fala claramente que mesmo diante das catástrofes, mesmo diante dos sinais de Deus, no geral, os pecadores não vão se arrepender. Então, meus queridos, como igreja, nós precisamos estabelecer um princípio. Não ser como o mundo se apresenta, onde deixa como está, vamos levar adiante como tudo está. O que pode acontecer com a igreja? Que para, que estaciona, ela aos poucos vai perdendo a sensibilidade espiritual, a sensibilidade em relação às outras pessoas. Por isso Jesus lá em Mateus 11, quando explica sobre João Batista, ele diz algo: como é que eu comparo esta geração? Essa geração é como crianças, meninos, que dizem, vamos brincar, estou já interpretando a passagem, vamos brincar de casamento. Parte das crianças brincam e parte não brincam. Então não há brincadeira. De imitar casamento. As músicas foram tocadas e não houve danças. Jesus diz com isso, não houve imitação das crianças, dos adultos, quando fazem uma festa de casamento. Logo depois Jesus acrescenta, tocamos flauta e ninguém lamentou. Agora Jesus diz das crianças que brincam de imitar funeral. As crianças participavam dos funerais. E nas suas brincadeiras agora imitavam funerais. Haviam as carpideiras, as mulheres contratadas, especialistas em chorar em funerais. As famílias mais de posse contratavam mulheres que puxavam o choro. Vamos brincar dessas mulheres, vamos brincar disso, dia de funeral. Aí Jesus diz, as crianças também não querem. Ou seja, as crianças sugerem, por um lado, vamos fazer como um casamento, que é uma coisa alegre. E aí chegam à conclusão, não vamos fazer, não é isso que a gente quer brincar. Então vamos fazer o contrário, vamos brincar de funeral, luto, tristeza, choro, lamentação. Não, também não queremos. Aí Jesus condena a humanidade como um todo, esta geração do seu tempo, e que inclui, na sua palavra, no todo, até o final do mundo. Como é que é o homem? O homem não sabe o que quer e não se decide. E veio João Batista, ele é lá do deserto. Veio Jesus, ele é comilão e beberão. Ele até mesmo tem demônio. Assim rejeitaram João Batista com um estilo. E rejeitaram Jesus com outro estilo. E assim Jesus diz sobre a humanidade. Os homens se comportam desta maneira. Deus dá um plano, os homens rejeitam. Então Deus oferece um outro plano e os homens rejeitam. E esta palavra vem a nós nesta noite como igreja de Jesus, onde irmãos, por amor a Cristo, se há uma coisa que nós não devemos viver como igreja, é a indiferença. E então o Senhor, pelo seu Espírito, traz um plano para a igreja. Não é bom por causa disso, por causa daquilo. E então surge um outro plano de ação, uma outra
um outro desafio para a igreja, um novo convite do Espírito para a igreja crescer e andar para frente, uma outra forma de nós avançarmos no crescimento da obra. E de repente dizemos de novo, também não queremos. E de não em não, e de não em não, começamos a nos acomodar e nos tornamos indiferentes. E daqui a pouco Jesus nos inclui nesta palavra. Simplesmente entramos numa vida de compromissos diários. Que é o quê? Trabalhar, o que mais? Pagar as contas, a rotina. E já não é mais buscar primeiro o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Dá para perceber o perigo? Dá para perceber como nós podemos ser incluídos nessa palavra de Jesus? E Deus nos ajude a sermos atentos a todas as convocações que Deus nos faz como igreja. Amém? Irmão, seja ativo na igreja, participativo. Se envolva na igreja, participa. Vibra por cada desafio que há aqui na igreja. Amém? Alegre-te com os teus irmãos. Faça o melhor aqui, nesse lugar. Porque temos que estar com a chama acesa. Senão Jesus vai dizer, nada mais vos atrai. Eu falo uma coisa, vocês não querem. Eu falo uma outra coisa, vocês também não querem. E assim ficamos adormecidos. Comparação escatológica. Os últimos dias não serão diferentes do que os dias dos dias de Noé, onde Deus falou muito, mas a maior parte dos ouvidos estavam fechados. Como é que diz cada carta em Apocalipse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que Deus abençoe. A última parte, bem rápido. Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro. Um pastor estava pregando, tinha um moço que nunca tinha ido à igreja. E o pastor já estava 2 horas pregando. E ele pegou no sono. Aí ele cutucou o filho do pastor. Escuta, esse também estava meio dormindo, né? Você que é filho do pastor, conhece bem o teu pai, você acha que ele vai terminar logo? Ele está onde? Ainda está em Moisés. E até chegar Apocalipse vai demorar. Vocês estão todos acordados? Amém. Amém. Vamos repetir. Comparações não autorizadas por Deus. Não autorizadas por Deus. Né? Os dias de hoje não devem ser comparados com o passado. Tudo é bênção, certo? Deus está no controle. Segunda, comparações desastrosas. Quando eu julgo o outro e condeno, certo? Comparação escatológica. Há uma advertência. Os últimos dias serão muito parecidos com os tempos de Noé. E agora, a última parte, que podemos chamar de comparação exigida. Exigida. 1 Pedro 2, 21. Para isto fosse chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Há um livro com o título Em seus passos, o que faria Jesus? Um título bem ilustrativo. Ora, Pedro fala nos versículos anteriores que de repente nós como cristãos vamos sofrer, de repente nós como cristãos vamos até cair nas mãos de maus patrões, e eles vão ser maus conosco, e em vez de devolver o mal com o mal, nós devemos devolver o mal com o bem. O desafio é grande. Assim, Jesus nos deu exemplo, certo? 23, ao ser insultado, não retribuiu o insulto quando sofria. Não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ora, devemos nos comparar com Jesus e seguir os seus passos.
O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 11 que sigam, imitem a mim, como eu imito a Cristo. Paulo imita Cristo. Ele morre para si e quem surge é Jesus. Por isso ele pode dizer, me sigam. Nenhum crente tem em si condições de dizer, sigam meramente a mim. Nenhum crente. Nenhum pastor tem esse poder de dizer, sigam a mim. Somente quem está verdadeiramente em Cristo, vive Cristo, está em sintonia com Cristo. Pode dizer então, com toda modéstia e humildade, sigam a mim, imitem a mim, como eu imito a Cristo. Quem aparece não é o cristão. Quem aparece é Jesus. Esta comparação é exigida por nós. A pergunta mais prática está nesse título. Como Jesus faria agora? O que Jesus diria agora? E mais, com que teor ele falaria? De que maneira ele colocaria suas ideias? E como ele reagiria diante de uma ação? Nós somos mais conhecidos pelas reações do que pelas ações. Então, irmãos, termino com esta parte. Se você quiser se comparar com alguma coisa nesse mundo, não existe nada mais sábio e mais certo do que comparar-se de forma correta com Jesus. E então você sempre dirá com humildade, ajuda-me, Jesus, certo? Ajuda-me, Jesus, porque eu não tenho forças, eu não tenho condições de brilhar por mim mesmo, mas o Senhor é a luz, e eu quero andar na luz, para ser luz. Getúlio Vargas carece de bons exemplos, você concorda? Que vocês possam contribuir desta maneira. Amém? Evitando as comparações que não se deve fazer e concentrando-se no brilho de Jesus. Amém.